Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Essa semana a torcida vascaína começou a se mobilizar para definir ou então para debater qual poderia ser o nome do novo CT do Vasco que vem sendo construído. Um dos principais nomes que tem surgido é exatamente o de Barbosa, goleiro do Vasco, do Expresso da Vitória, da década de 40 e de 50. Eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso no meu blog lá no Lance, vou deixar, inclusive, o link aqui na descrição para quem quiser dar uma lida, mas como eu sei que o público é diferente, às vezes a galera gosta de ler, mas não gosta de vídeo e vice-versa, eu resolvi fazer um vídeo para falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes de eu começar, já faço o convite para você se inscrever no canal, para você deixar seu like e deixar seu comentário também. Qual nome você daria ao novo CT do Vasco? Eu, particularmente, daria o nome do Barbosa e eu vou explicar para vocês aqui o porquê é a mesma coisa que eu expliquei lá na minha coluna. Para mim, a grande questão não é quem merece ser homenageado pelo Vasco, mas quem precisa ser e deve ser homenageado pelo Vasco. Bom, jogador que pode ser homenageado pelo Vasco não falta, botei isso inclusive lá no meu texto. Se você pegar 50 nomes aí de Nelson da Conceição, goleiro lá dos Camisas Negras, a Juninho Pernambucano, talvez o último grande ídolo a vestir a camisa do Vasco, você consegue 50 nomes, 100 nomes, joga pra cima, pega um e com certeza você vai ter o nome de algum craque, Vavá, Pinga, Edmundo, Romário, Felipe, Pedrinho, Roberto Dinamite, Giovani, enfim, vários craques que passaram e construíram a história do Vasco que merecem toda homenagem sempre que possível. A grande diferença do Barbosa é que nenhum desses precisa ter sua história revista, precisa ter a sua história recontada. Se você jogar agora aí no YouTube, gols de Roberto Dinamite, vai aparecer vários. Aliás, se você botar só Roberto Dinamite, vão aparecer vários gols do Roberto. Roberto é indiscutivelmente o maior jogador da história do Vasco, o maior artilheiro, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube, é um cara ainda vivo que recebe homenagens constantemente de todo mundo. E o Roberto vai ser sempre lembrado por esses grandes feitos que estão registrados, muitos aqui, você pode jogar o nome dele, você vai conseguir achar vários gols, várias entrevistas dele. E o mesmo serve para Romário, Edmundo, Juninho, Felipe, Pedrinho, os jogadores mais recentes da história do clube, Mauro Galvão e até de goleiros, para a gente não ficar só em gols aqui. Você pode jogar em cima melhores defesas de Carlos Germano, você vai achar um vídeo do Elton, você vai ter sempre esse compilado, você vai ter jogos completos. É muito diferente desses jogadores antigos. Esses sim precisam ser relembrados. Aí você pode dizer, pô, Garone, então a gente tem o Ademir Menezes, a gente tem o Russinho, tem Pojucam, Maneca, Vavá, Pinga. Sem dúvida alguma, todos esses também poderiam ser homenageados e devem ser homenageados. Mas nenhum desses, como Barbosa, ficou marcado por uma derrota. Inclusive, vários desses jogaram com o Barbosa na Copa do Mundo de 1950 e perderam também para o Uruguai e não são lembrados por isso. Aliás, só o Barbosa, de um time de mais de 20 jogadores, um elenco com mais de 20 jogadores, 8 eram do Vasco e só o Barbosa é marcado por isso. Você fala em Barbosa, por isso se você jogar no YouTube, eu fiz o teste aqui, goleiro Barbosa, vai aparecer sempre a triste história do goleiro Barbosa, Barbosa, o goleiro que sofreu o gol de Didier, Barbosa, o vilão de 1950, de quem foi a culpa, vai ser sempre o lado negativo. Todo outro jogador que você pesquisar, você vai ter o lado positivo. E a história do Barbosa não se resume ao goleiro que sofreu o gol de Didier, o goleiro que fez parte do Maracanaço, que perdeu para o Uruguai na decisão. O Barbosa é o primeiro goleiro da história a ser campeão sul-americano, não só pelo Vasco, não só no Brasil, no mundo inteiro. O primeiro goleiro que conquistou o campeonato sul-americano de forma invicta em 1948 foi o Barbosa. Inclusive foi campeão invicto também do Carioca de 47, campeão invicto do Carioca de 49, primeiro campeão carioca da era do Maracanã em 1950. Barbosa, inclusive, foi o primeiro goleiro da história a levar o Brasil para uma final de Copa do Mundo. O Brasil perde para o Uruguai, mas faz 7-1 na Suécia, 6-1 na Espanha, 4-0 no México. A seleção de 50, de uma maneira geral, ficou marcada pela derrota na decisão. Mas o Brasil não tinha nenhum título naquela época. A gente não está falando do time pentacampeão ou da seleção
pentacampeã do mundo, perdendo por 7-1, como foi recentemente em 2014. Está falando de uma seleção que nunca havia disputado uma final de Copa do Mundo e chegou. Poderia, obviamente, ter vencido aquela decisão, poderia e deveria, porque tinha um baita time. Ademir, Chico, o Vasco tinha vários jogadores naquela seleção, Danilo, Maneca, Augusto, mas nenhum desses ficou marcado como o Barbosa ficou. Então, homenagear o Barbosa não é simplesmente homenagear o jogador, é reparar uma injustiça histórica contra um jogador do Vasco e um dos maiores jogadores da história do Vasco, sem dúvida alguma, o maior goleiro da história do Vasco. Então, homenagear o Barbosa é homenagear também o próprio Vasco, a história do Vasco, o expresso da vitória, aquela geração que ficou marcada por 50, mas que deveria ser marcada, na verdade, pelo Sul-Americano de 48, principalmente na memória do Vasco. Então, quando um jogador entrar no CT Moacir Barbosa, se assim for feito mais lá na frente, ele vai querer saber quem foi Barbosa e a história vai ter que ser contada pelo ponto de vista vascaíno e não por esse framezinho da história, essa pequena parte da história que insistiram em colocar em cima dele e que não representa o todo, não representa o que foi o Barbosa para a história do futebol brasileiro e principalmente para a história do Vasco. Numa só figura, Barbosa consegue representar a presença do negro no futebol, fundamental na história da construção do Vasco, o expresso da vitória, responsável pelo maior título da história do clube, um dos maiores momentos da história do Vasco, e ainda faz um reparo na história que deveria ser feito, na verdade, com o Barbosa ainda vivo. Bom, galera, minha opinião é essa, deixa a sua aqui também nos comentários, não esquece de se inscrever no canal, torne-se um membro também para continuar batendo um papo comigo lá no nosso grupo no Telegram, você contribui com a produção de conteúdo, principalmente sobre a história do Vasco, que é o que eu tenho feito aqui no canal muitas vezes. E que em breve vão sair alguns livros também, vai ter desconto pra galera que é membro do canal. Então se liga aí. Saudações e até a próxima.